Lucas e Benício exploravam o velho galpão abandonado no interior quando perceberam algo estranho. Entre poeira e teias de aranha, um som metálico ecoava do fundo, despertando curiosidade e medo. Cada passo parecia revelar mais segredos. O galpão não era apenas velho, mas carregava mistérios de décadas, enterrados sob o esquecimento e o abandono. A porta do fundo, parcialmente coberta por lonas, estava entreaberta. Um cheiro de ferro e mofo preenchia o ar. Benício empurrou a porta lentamente, revelando escadas que desciam para um porão escuro. Lucas acendeu a lanterna e sombras dançavam nas paredes. Algo parecia vivo, um ruído constante, quase como alguém respirando, deixando o ambiente ainda mais tenso. Descendo cuidadosamente, perceberam o piso irregular e rachado. No porão, caixas metálicas antigas, ferramentas enferrujadas e papéis espalhados chamavam atenção. De repente, uma voz rouca ecoou. "Quem está aí?" Lucas quase caiu da escada. Um homem idoso de aparência cansada surgiu das sombras. Seu olhar firme denunciava conhecimento profundo do local. O homem se apresentou como Eliseu, antigo zelador do galpão. Ele explicou que o lugar pertencia a Dr. Raul, médico respeitado, mas envolvido em práticas obscuras. Documentos escondidos detalhavam experimentos ilegais e desaparecimentos misteriosos. Lucas e Benício perceberam que haviam descoberto segredos que poderiam mudar suas vidas, muito além de um simples galpão abandonado. O som metálico vinha do fundo do porão. Eliseu indicou a origem, uma caixa pesada, trancada, com símbolos estranhos. Ele alertou sobre os riscos de abri-la, mas a curiosidade dos irmãos era maior que o medo. Cada passo para alcançar a caixa parecia carregado de tensão. O ambiente fechado e o silêncio pesado aumentavam a sensação de perigo iminente. Eliseu revelou os detalhes do passado de Raul, experimentos em animais e pessoas vulneráveis. O ruído de algo sendo arrastado aumentava, criando medo. Lucas e Benício entenderam que estavam diante de algo sério, muito maior do que imaginavam. A simples ideia de tocar na caixa trazia riscos que poderiam mudar suas vidas de forma irreversível. "Por que você ficou aqui tanto tempo?" perguntou Lucas. Eliseu explicou que sua família estava sob ameaça da família de Raul, que controlava tudo com recursos e influência. Ele tentou avisar autoridades, mas ninguém acreditaria em um zelador. Sua missão era proteger os segredos do galpão, mantendo informações que poderiam custar vidas se vazassem. O galpão escondia um cofre subterrâneo, camuflado por terra e vegetação. Benício, motivado pela possibilidade de fortuna, ignorou os riscos. Eliseu explicou que a família de Raul visitava o local regularmente. Hoje era quinta-feira, o dia da visita, o que aumentava o perigo. Cada movimento precisava ser calculado, ou poderiam ser descobertos facilmente. O som de veículos se aproximando pela trilha de terra alarmou os irmãos. 2 carros pretos pararam próximos. 4 homens saíram com precisão. Um deles, Otávio, exigiu respostas sobre o galpão. Eliseu manteve a calma, mas a tensão aumentava. Qualquer descuido poderia custar caro, e os irmãos precisavam planejar cada passo para não serem pegos. Benício percebeu que o caminhão deles estava visível. Lucas assentiu, mantendo a calma. Estela, uma mulher misteriosa, apareceu, revelando ser da família de Raul. Ela sabia exatamente o que os irmãos tinham descoberto. Sua chegada mudou a dinâmica da situação, mostrando que estavam cercados por pessoas experientes e perigosas. Estela explicou que os documentos da herança estavam em um cofre subterrâneo da antiga casa de Raul, destruída por incêndio. O cofre continha provas de experimentos ilegais, fotografias, fitas e frascos. Lucas e Benício perceberam que o risco de mexer no cofre era enorme, mas a oportunidade de descobrir algo valioso e perigoso era irresistível.
A família de Raul buscava os documentos regularmente e qualquer interferência era perigosa. Eliseu protegia os segredos desde a morte de Raul para garantir segurança à sua família. Otávio e seus homens exploravam o local, aumentando o risco. Lucas e Benício precisavam decidir se se esconderiam ou tentariam chegar ao cofre primeiro, enfrentando grande perigo. Benício tomou a iniciativa, correndo agachado até a entrada do porão, seguido por Lucas. Otávio subia a escada com uma caixa metálica, parte do tesouro. A tensão era palpável. Cada passo poderia ser fatal. O cheiro de papel velho e metal, junto à escuridão, aumentava a sensação de perigo, mostrando que estavam prestes a descobrir segredos muito valiosos. Otávio ficou surpreso com a quantidade de evidências, fitas, fotografias e frascos. Estela explicou que apenas ela e Eliseu conheciam todo o conteúdo. Qualquer erro seria fatal. Lucas e Benício precisavam agir com rapidez e inteligência. A adrenalina aumentava a cada segundo e cada movimento podia significar sucesso ou desastre iminente. Os irmãos criaram uma distração, jogando uma pedra que fez barulho na vegetação oposta. Paulo e Quirino, homens de Otávio, correram para investigar, abrindo caminho para Lucas e Benício. Cada passo era arriscado, mas a adrenalina e a curiosidade impulsionavam os irmãos. O segredo do cofre estava perto de ser revelado e o perigo aumentava exponencialmente. Estela removeu escombros da antiga cozinha, revelando a tampa metálica do cofre. Girou a combinação sem chave, mostrando conhecimento profundo. Lucas e Benício observavam tensos, conscientes dos riscos. O segredo guardado por 15 anos estava prestes a ser revelado, mas qualquer movimento errado poderia custar suas vidas. Cada detalhe do cofre indicava valor e perigo. Otávio percebeu que o cofre continha provas de crimes e experimentos ilegais. Estela explicou que os irmãos precisavam agir com cautela. Qualquer divulgação seria mortal. Benício e Lucas compreendiam que estavam diante de informações que poderiam derrubar poderosos, mas qualquer ação precisava ser estratégica, sob risco de desastre. Paulo encontrou rastros recentes próximos à entrada do galpão. Lucas e Benício estavam quase sendo descobertos. Com rapidez, avançaram em direção ao cofre, atentos a cada som. Cada passo exigia cautela. Qualquer descuido poderia custar suas vidas. A tensão aumentava, misturando medo e adrenalina, enquanto se aproximavam do objetivo mais perigoso de suas vidas. Chegando à abertura do porão, os irmãos viram o interior escuro. Estela guiava Otávio e seus homens, revelando que o galpão escondia mais do que imaginavam. As evidências poderiam custar caro a qualquer um que as possuísse. O suspense era palpável e cada movimento dentro do porão aumentava o risco. Lucas e Benício sentiam que o momento crítico se aproximava rapidamente. Otávio abriu a caixa de metal, revelando fotografias, fitas e frascos. Benício cochichou. Não são apenas documentos. Compreenderam que estavam lidando com provas de crimes graves. A situação exigia inteligência e cautela. Qualquer passo em falso poderia ser fatal, mas a recompensa pelo que descobrissem poderia mudar suas vidas para sempre, tornando o risco inevitável. Lucas percebeu que o cofre tinha compartimentos secretos. Cada gaveta revelava detalhes adicionais dos experimentos de Raul. Documentos detalhavam transações ilegais e corrupção envolvendo pessoas influentes. Benício ficou surpreso com a quantidade de informações. Eles precisavam catalogar rapidamente tudo para não serem pegos pelos homens de Otávio, que ainda vasculhavam o galpão. Eliseu sugeriu um plano para distrair os homens, enquanto os irmãos copiavam os documentos. Estela se manteve neutra, observando com atenção. Cada segundo era crucial. O galpão estava carregado de perigo e segredos.
Lucas e Benício precisavam equilibrar velocidade e discrição, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. A tensão transformava cada detalhe em um risco potencial. Enquanto isso, Otávio e seus homens percebiam algo estranho. Paulo olhou para trás, desconfiado, mas nada viu. Benício e Lucas continuavam copiando documentos, movendo-se rapidamente. Cada ficha, cada frasco fotografado era vital. O tempo estava contra eles, e a sensação de que poderiam ser descobertos a qualquer momento aumentava a pressão, mas a adrenalina os impulsionava. Lucas encontrou uma gaveta trancada com chave secreta. Com habilidade, conseguiu abrir sem barulho. Dentro havia relatórios detalhados sobre experimentos e desaparecimentos misteriosos. Benício fotografava tudo com cuidado. Cada documento aumentava a magnitude da descoberta. O perigo era real, mas a oportunidade de revelar uma trama tão complexa era única na vida deles. O barulho de passos subiu a tensão. Otávio estava próximo. Lucas sinalizou para Benício se esconderem atrás de caixas. Paulo passou sem perceber. Cada respiração parecia mais alta no silêncio do galpão. A adrenalina os mantinha alertas. Cada segundo era uma batalha entre medo e coragem. E os irmãos compreendiam que o momento de sair com segurança se aproximava rapidamente. Estela, observando de longe, percebeu a habilidade dos irmãos em agir sem serem notados. Ela começou a ajudá-los discretamente, movendo objetos para criar distrações. Eliseu continuava firme, mantendo a fachada de normalidade. O galpão se tornava um campo de jogo de estratégia, onde cada movimento tinha consequências, e a tensão aumentava à medida que se aproximavam do cofre final. Lucas e Benício encontraram uma passagem secreta atrás de uma estante velha. A passagem levava a uma sala escondida cheia de documentos e frascos. O cheiro metálico e de mofo era intenso. Eles perceberam que haviam descoberto a parte mais importante do galpão. Cada detalhe da sala indicava perigo, mas também a magnitude das informações guardadas, que poderiam mudar tudo. Os irmãos começaram a catalogar rapidamente tudo o que podiam carregar. Cada fotografia, cada frasco e cada relatório era vital. A tensão aumentava a cada passo. Otávio e seus homens ainda vasculhavam o local, mas a distração criada por Estela e Eliseu funcionava. O tempo era curto e eles precisavam sair antes de serem descobertos, com todas as evidências em mãos. Lucas encontrou um documento secreto que detalhava contatos de Raul com autoridades corruptas. A revelação era grave e Benício percebeu o valor das informações. Eles precisavam transportar tudo com cuidado. Cada frasco e papel era crucial. O risco de serem pegos aumentava a cada minuto, mas a adrenalina e a importância da descoberta os mantinham focados no objetivo. Enquanto transportavam os documentos, ouviram um barulho na escada. Otávio estava subindo. Lucas e Benício precisavam se esconder rapidamente atrás de caixas metálicas. A tensão era insuportável, mas eles conseguiram permanecer silenciosos. Cada passo de Otávio parecia mais alto, aumentando o risco, e cada segundo se tornava crucial para manter os segredos a salvo. Otávio desceu sem perceber que os irmãos ainda estavam escondidos. Lucas sinalizou para Benício mover a caixa maior, criando cobertura. O som metálico abafou qualquer outro ruído, mantendo-os em segurança temporária. Cada segundo era tenso e a sensação de perigo aumentava. O cofre e os documentos estavam próximos, mas escapar sem serem vistos ainda era um desafio perigoso. Eliseu percebeu a oportunidade e indicou uma saída lateral pouco utilizada pelos homens. Lucas e Benício seguiram com cuidado, carregando documentos e frascos. O cheiro de mofo e ferro ainda preenchia o ar. Cada passo exigia cautela e a adrenalina os mantinha alertas.
O galpão, que parecia inofensivo do lado de fora, escondia perigos que poderiam custar suas vidas. Stella ajudou a guiar os irmãos, criando distrações e mantendo Otávio ocupado com falsas pistas. Paulo e Quirino começaram a suspeitar, mas não conseguiram localizar os irmãos. Cada movimento de Lucas e Benício era calculado. Cada respiração pesada era um lembrete do risco iminente. O segredo do cofre, carregado de provas, precisava ser transportado sem erros. Ao chegarem à saída lateral, perceberam que o caminho estava parcialmente bloqueado por entulho. Benício começou a remover obstáculos, enquanto Lucas mantinha atenção nos arredores. O som distante dos passos de Otávio lembrava-os do perigo. Cada instante contava, e a estratégia precisava ser perfeita. A tensão se misturava com a sensação de conquista iminente. Eles finalmente alcançaram uma pequena clareira atrás do galpão. Eliseu trouxe uma velha caminhonete, escondida entre arbustos. Lucas e Benício colocaram cuidadosamente as caixas e documentos no veículo, atentos a qualquer movimento suspeito. O tempo era curto, mas a sensação de progresso os motivava. Cada frasco e papel transportado era uma vitória contra o perigo iminente. Enquanto fechavam a caminhonete, Stella fez sinais para distrair os homens de Otávio, mantendo-os ocupados com pequenas tarefas. O plano funcionou perfeitamente. Lucas ligou o veículo e, lentamente, começaram a se afastar do galpão. Cada segundo era precioso, e qualquer erro poderia revelar sua fuga. A adrenalina era intensa e o coração acelerava com a sensação de risco. Conforme se afastavam, Lucas observava os arredores, atento a qualquer sinal de perseguição. A estrada de terra era estreita e cheia de curvas, mas a caminhonete se movia com cuidado. Benício segurava firmemente os documentos, ciente de seu valor. O silêncio dentro do veículo contrastava com a tensão do momento, enquanto o galpão desaparecia lentamente no horizonte. Chegando a um local seguro, os irmãos começaram a organizar e fotografar todo o material. Cada frasco, cada relatório, cada fotografia era analisado. Descobriram detalhes de experimentos, contatos ilegais e manipulações perigosas. A magnitude da descoberta era avassaladora. Lucas e Benício perceberam que tinham nas mãos provas que poderiam derrubar poderosos e revelar crimes há muito escondidos. Eliseu explicou que os documentos precisavam ser compartilhados com pessoas confiáveis, evitando riscos desnecessários. Stella permaneceu próxima, garantindo segurança. Cada detalhe era vital. Lucas e Benício perceberam que não estavam apenas preservando segredos, mas protegendo vidas. A sensação de responsabilidade pesava, mas também fortalecia a determinação dos irmãos de agir com cautela. Durante a análise, encontraram fotografias que mostravam reuniões secretas entre Raul e autoridades locais. Benício notou frascos contendo substâncias desconhecidas. Lucas ficou impressionado com a complexidade da operação. Cada evidência aumentava a tensão sobre como lidar com as informações. Eles precisavam decidir quem poderia confiar, pois qualquer divulgação poderia ser perigosa. A noite caiu rapidamente, aumentando o clima de suspense. Lucas e Benício decidiram continuar organizando os documentos, cientes de que a informação era valiosa demais para ser perdida. Eliseu trouxe lanternas antigas para facilitar a visualização. Cada detalhe dos relatórios revelava mais da teia de corrupção e experimentos ilegais, mostrando que estavam lidando com algo muito maior do que imaginavam. Stella sugeriu uma lista de pessoas confiáveis para compartilhar os documentos, incluindo jornalistas investigativos e autoridades honestas. Lucas e Benício anotaram tudo cuidadosamente. A responsabilidade era enorme, mas a chance de revelar a verdade superava o medo. Cada decisão
precisava ser estratégica para garantir que os segredos não caíssem nas mãos erradas, mantendo-os protegidos de possíveis retaliações. Durante a revisão, Benício descobriu um mapa detalhando outros locais usados para esconder frascos e documentos de Raul. Lucas percebeu que a história não se limitava ao galpão. Havia uma rede de segredos espalhados pela região. A magnitude da operação aumentava o risco, mas também mostrava a importância da descoberta. A curiosidade e coragem dos irmãos eram agora cruciais para proteger o que haviam encontrado. Eles decidiram visitar os outros locais aos poucos, planejando cada passo. Eliseu ofereceu conhecimento local para evitar armadilhas. Estela acompanhava como apoio estratégico. Cada novo ponto visitado revelava mais provas de corrupção e experimentos ilegais. A sensação de responsabilidade crescia, mas também a excitação de estarem no caminho de revelar uma história que ninguém ousou contar em décadas. Ao visitar um dos esconderijos, encontraram frascos idênticos aos do galpão, com etiquetas antigas e números sequenciais. Benício fotografou tudo, enquanto Lucas catalogava. O padrão indicava uma operação coordenada e secreta. Cada descoberta tornava a história mais impressionante e perigosa. Eles compreendiam que qualquer descuido poderia alertar os envolvidos, tornando a missão cada vez mais arriscada. Os irmãos começaram a perceber a complexidade da rede. Contatos em cidades vizinhas, armazenamento em propriedades abandonadas e envolvimento de pessoas influentes. Lucas anotava tudo, planejando próximos passos. O peso da responsabilidade era grande, mas a motivação para revelar a verdade era maior. Cada detalhe descoberto confirmava que estavam lidando com um esquema de décadas, perigoso e bem protegido. Eliseu sugeriu que os irmãos mantivessem cópias digitais de todos os documentos. Lucas e Benício concordaram, usando scanners e câmeras discretas. A duplicação de informações era vital para a segurança e preservação. Cada frasco, fotografia e relatório digitalizado representavam um passo mais perto de revelar a verdade. A tensão continuava, mas o planejamento cuidadoso aumentava a chance de sucesso. Durante a digitalização, Benício encontrou uma carta antiga endereçada a Raul, detalhando negociações ilegais e ameaças. Lucas ficou chocado com o nível de corrupção exposto. Cada evidência era crucial, mostrando que os crimes de Raul eram sistemáticos. A sensação de perigo aumentava, mas também a certeza de que a descoberta poderia mudar tudo. A responsabilidade sobre o conteúdo era enorme. Estela aconselhou cuidado ao escolher destinatários para os documentos digitalizados. Lucas e Benício começaram a criar um plano detalhado de divulgação segura. Cada passo precisava ser preciso para evitar retaliações. A rede de segredos de Raul abrangia poderosos locais e qualquer erro poderia colocar todos em risco. O planejamento estratégico se tornava tão vital quanto a coragem de descobrir a verdade. Enquanto analisavam os documentos, perceberam padrões de experimentos repetidos em diferentes locais e pessoas. Benício fotografava e catalogava cada detalhe, compreendendo a magnitude do que haviam descoberto. Lucas anotava conexões entre pessoas e lugares, tentando mapear a rede completa. Cada descoberta era um passo maior para revelar crimes ocultos há décadas, aumentando a responsabilidade e a tensão. O planejamento da divulgação envolvia contato com jornalistas confiáveis, órgãos de fiscalização e investigadores independentes. Estela ajudava a definir prioridades, enquanto Eliseu supervisionava a logística. Cada passo precisava ser seguro, evitando exposição. Lucas e Benício compreendiam que não era apenas uma história de mistério, mas um caso de impacto social e legal, capaz de desestabilizar poderosos corruptos.
Os irmãos decidiram separar os documentos em grupos temáticos: experimentos, desaparecimentos, contatos ilegais e provas físicas. Cada grupo foi fotografado e catalogado digitalmente. Benício conferia cada detalhe para garantir que nada fosse perdido. A organização era crucial, pois cada documento carregava informações valiosas e potencialmente perigosas. O risco de perda ou exposição precisava ser minimizado. Durante a catalogação, Lucas notou um padrão numérico nos frascos que indicava datas de experimentos. Com atenção, começaram a mapear cronologicamente os eventos. Cada descoberta revelava conexões complexas entre os envolvidos, aumentando o entendimento da operação de Raul. A magnitude do que haviam encontrado era surpreendente, e a responsabilidade de preservar e divulgar com segurança era gigantesca. O plano de divulgação incluía múltiplos backups, envio seguro para jornalistas e autoridades confiáveis e registro de cada passo. Benício e Lucas criaram códigos de referência para cada documento, evitando exposição de identidades. A tensão era alta, mas a estruturação meticulosa aumentava a segurança. Cada ação era calculada para minimizar riscos, enquanto maximizava a chance de revelar a verdade. Estela sugeriu criar um protocolo de emergência caso fossem descobertos. Eliseu contribuiu com rotas de fuga e esconderijos alternativos. Lucas e Benício absorviam cada detalhe, conscientes de que estavam lidando com poderosos que poderiam retaliar. Cada movimento era planejado com cautela. A combinação de coragem, estratégia e conhecimento local aumentava suas chances de sucesso, mantendo a narrativa intensa e perigosa. Ao finalizar a digitalização, os irmãos revisaram cada documento, conferindo fotos e notas. Cada detalhe tinha valor estratégico e probatório. A sensação de realização, misturada com tensão, era intensa. Sabiam que qualquer erro poderia comprometer tudo. Cada frasco, relatório e fotografia representava evidência crucial, e a responsabilidade sobre o destino dessas informações era imensa. Estela reforçou a importância de manter a discrição absoluta. Lucas e Benício concordaram e planejaram passos futuros, incluindo contatos e reuniões secretas. O risco de exposição continuava, mas a determinação de revelar a verdade superava o medo. Cada ação precisava ser precisa, garantindo que os segredos e evidências fossem preservados sem cair em mãos erradas. O dia amanheceu, e a operação de distribuição segura começou. Lucas e Benício, com orientação de Eliseu e Estela, iniciaram o envio de documentos digitais para contatos confiáveis. Cada mensagem, cada entrega era meticulosamente planejada. A tensão permanecia, mas a sensação de progresso e de fazer justiça alimentava a coragem. Cada passo consolidava a importância da descoberta. Ao concluir a primeira fase, perceberam que ainda havia locais a visitar e frascos a catalogar. A rede de Raul era maior do que imaginavam. Cada novo ponto revelava mais provas de crimes, aumentando a responsabilidade. Lucas e Benício se sentiam preparados, mas conscientes dos riscos. A combinação de coragem, planejamento e apoio de aliados era vital para o sucesso final. Durante a inspeção de um depósito antigo, encontraram frascos com datas de décadas atrás e relatórios ilegíveis. Lucas utilizou lentes especiais e equipamentos digitais para decifrar informações. Cada descoberta aumentava a magnitude da trama de Raul. Benício documentava meticulosamente cada detalhe. A sensação de perigo era constante, mas a oportunidade de revelar uma história inédita era irresistível. A cada local visitado, a complexidade da operação se tornava evidente. Pessoas influentes estavam envolvidas e a responsabilidade sobre as informações era cada vez maior.
Lucas e Benício compreendiam que não podiam confiar em ninguém além de Eliseu e Estela. Cada passo era uma mistura de medo e coragem, e a tensão constante tornava a narrativa emocionante e perigosa. Finalmente, ao terminar a catalogação de todos os locais conhecidos, os irmãos revisaram a estratégia de divulgação completa. Cada contato, cada documento e cada backup estava seguro. A sensação de missão cumprida misturava alívio com a consciência de que a história só começava a ser revelada ao mundo. O segredo de Raul finalmente estava sob controle, pronto para impactar a verdade. Lucas e Benício se encontraram com jornalistas confiáveis, entregando cópias digitais e físicas com segurança. Cada entrega era discreta e planejada. A rede de Raul começava a ser exposta, e os irmãos sentiam a importância de seu trabalho. A sensação de justiça e a responsabilidade sobre as informações mantinham todos alertas. Cada passo consolidava a descoberta como histórica. O segredo do galpão, a rede de experimentos e corrupção de Raul, finalmente começava a ser revelada ao mundo. Lucas, Benício, Eliseu e Estela garantiram que a verdade chegasse a pessoas confiáveis. A adrenalina, o risco e a coragem valeram a pena. A história, cheia de mistério, suspense e perigo, agora tinha seu desfecho, mas a responsabilidade de proteger e divulgar corretamente perduraria para sempre.